Fala galera, beleza com vocês? O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e nós fizemos uma homenagem ao Verdão, montando a seleção palmeirense de todos os tempos. Será que tem alguém desse elenco atual? Não sei, fica com a gente até o fim para descobrir. E depois comentem se vocês concordaram com a nossa seleção. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e convidar os amigos. Para formar o melhor Palmeiras de todos os tempos, tivemos que fazer a difícil escolha do esquema tático. E obviamente, algum ídolo acabou ficando de fora. Mas escolhemos o 4-4-2. Então vamos à seleção. Começando pelo goleiro. Marcos Roberto Silveira Reis. Para muitos, o maior ídolo da história do Palmeiras. O goleiro, pentacampeão mundial pela seleção brasileira em 2002, foi o maior goleiro da história do Palmeiras. Camisa que honrou durante 20 anos, de 1992 até 2012. Logo na sua estreia, aos 18 anos, no dia 16 de maio de 1992, Marcos defendeu um pênalti numa partida contra o Guaratinguetá e o Palmeiras venceu aquela partida por 4-0. Marcos ficou como terceiro goleiro do Verdão até 1996. Poucos imaginavam, mas Marcos se tornaria o principal astro da maior conquista do clube, a Copa Libertadores da América de 1999. O goleiro virou titular na quinta rodada da competição devido a uma contusão de Veloso e não largou mais a camisa titular. Para a alegria da torcida palmeirense, suas melhores atuações foram nos dois jogos contra o arquirrival Corinthians, nas quartas de final, quando fez defesas milagrosas que levaram a decisão aos pênaltis. Ao final da competição, além de receber o apelido de São Marcos, foi eleito o melhor jogador da Libertadores e a revelação do torneio continental. Até hoje, São Marcos continua muito ligado ao Palmeiras, principalmente nas redes sociais, onde costuma postar vídeos normalmente engraçados para mostrar seu amor ao Verdão. Comemorou o terceiro gol do River, né? Comemorou o pênalti que o juiz mandou voltar. Nessa teminha. Secou, se danou. E nós palmeirenses, pera aí que eu vou tomar um banho e trocar minha cueca, amanhã conversa. Abraço. Gastou toda a sorte, hein, Palmeiras? Na final, pelo amor de Deus, hein? Abraço! Lateral direito, Djalma Santos. Djalma dos Santos, isso mesmo, Djalma, mais conhecido como Djalma Santos, foi eleito pela FIFA como o maior lateral direito de todos os tempos, sendo que participou do plantel de 4 Copas do Mundo, 54, 58, 62 e 66. Djalma foi ídolo do Palmeiras, onde jogou 498 jogos durante 9 anos e conquistou vários títulos. Jamais foi expulso de um jogo. Estou falando não somente do Palmeiras, mas sim de todos os jogos que ele disputou na carreira. Foi no Palmeiras que conquistou o maior número de títulos de sua carreira: o Campeonato Paulista de 1959, 63 e 66, os Campeonatos Brasileiros de 1960, 67 o Robertão e 67 a Taça Brasil. Além disso, venceu o torneio Rio-São Paulo em 1965. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. Roberto Carlos da Silva Rocha, mais conhecido como Roberto Carlos. É considerado por alguns como o melhor lateral esquerdo e também o mais ofensivo da história. Iniciou sua carreira pelo União São João de Araras e com 16 anos de idade já era titular da equipe profissional. Em 1992, com 19 anos, passou pelo Atlético Mineiro, numa espécie de experiência, mas acabou sendo contratado pelo Palmeiras em 1993. No mesmo ano, ajudou a equipe a quebrar o jejum de 16 anos sem títulos. Foram 3 títulos no mesmo ano: o Campeonato Paulista, o torneio Rio-São Paulo e o Campeonato Brasileiro. Em 94, conquistou o bicampeonato paulista e brasileiro pela equipe alviverde. Disputou 185 jogos, marcando 20 gols em sua passagem pelo Palmeiras. Seu último jogo pelo Palmeiras foi na decisão do Campeonato Paulista de 1995. Primeiro zagueiro, Djalma Dias. Djalma Pereira Dias Júnior, ou simplesmente Djalma Dias, foi um zagueiro com alta capacidade técnica. Impunha-se perante aos adversários, tamanha a elegância do seu jogo. Tinha facilidade no desarme e na saída de bola. Foi titular absoluto durante a década de 60, época de ouro do futebol palmeirense. Seus principais títulos com a camisa palmeirense foram
o Campeonato Paulista de 1963 e 66, o Torneio Rio-São Paulo de 65 e o Campeonato Brasileiro de 67, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Além disso, Djalma Dias era pai de Djalminha, que assim como o pai, brilhou com a camisa palmeirense. Segundo zagueiro, Luiz Pereira. Luiz Edmundo Pereira. Edmundo? Sim, Luiz Edmundo Pereira. É considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro e teve participação decisiva nas conquistas da chamada Academia. Se o Campeonato Paulista fosse disputado no estado do Paraná, o Palmeiras acho que ia se dar bem, hein? Olha aí, 2-0, Luizão Pereira na área. Aí Seixas, Luiz Pereira batendo no poste, gol! Luiz Pereira! Leivinha. Luiz Pereira, daí o terceiro gol! Ronaldo, bola levantada, Luiz Pereira, gol, gol, gol! Apesar de ídolo do Atlético de Madrid, foi no Palmeiras onde Luiz Pereira ganhou mais títulos, e foram muitos. Campeonatos Brasileiros de 1969, 72 e 73, Campeonatos Paulista de 72 e 74, Troféu Ramon de Carranza de 69, 74 e 75, Copa del Atlântico em 1972, Torneio Laudo Natel em 72, Taça dos Invictos também em 62, além do Torneio Cidade de Barcelona em 1969. Luiz Pereira jogou futebol de 1967 até 1997, sim, 30 anos jogando bola. É ou não é um fenômeno do futebol? Além disso, com 35 gols, é o zagueiro que mais marcou gols com a camisa palmeirense. Será que o Gustavo Gomes chega nele? É considerado o 37º melhor zagueiro sul-americano de futebol do século XX, pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Entre tais, o melhor zagueiro central do Brasil. Volante César Sampaio. Carlos César Sampaio Campos, mais conhecido como César Sampaio, ídolo palmeirense, mas também jogou nos outros 3 grandes clubes paulistas, Santos, Corinthians e São Paulo. Pelo Palmeiras, o volante obteve títulos e reconhecimento. Numa equipe que teve num curto período de tempo craques como Zinho, Evair, Edilson e Edmundo, Sampaio sempre se destacou como líder natural. Calmo e articulado, tinha grande ascendência entre seus companheiros, sejam eles experientes ou iniciantes. Pelo Verdão, conquistou os brasileiros de 93 e 94, os paulistas dos mesmos anos e os Houston Paulos de 93 e 2000. César Sampaio arranca, mas César Sampaio, que jogada maravilhosa, que jogada merece! Golaço, golaço! Um grande gol de César Sampaio! Que maravilha acontece no Morumbi! Ele, César Sampaio, dá números finais. 2 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. Meia, Alex. Alexandro de Souza, mais conhecido como Alex, ídolo do Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe da Turquia, marcou mais de 400 gols na carreira. Chegou ao Palmeiras em julho de 1997. No Alviverde, Alex obteve grande destaque e se tornou ídolo da torcida, pela sua categoria e profissionalismo. Ao lado de grandes jogadores que também marcaram época no clube, o camisa 10 enfileirou títulos. Na sua primeira temporada pelo clube, foi vice-campeão brasileiro, perdendo o título para o Vasco da Gama. Pelo Alviverde, somando todas as passagens, disputou 241 partidas, marcou 78 gols e distribuiu 56 assistências. Sua maior conquista foi a Libertadores de 1999 e, além disso, conquistou também a Copa Mercosul e a Copa do Brasil de 98 e o Torneio Rio-São Paulo de 2000. Domina, rompe a linha de fora do campo, Arce passa pela direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também, ele tocou para ele, Christian de primeira para Alex, dominou, fintou, que golaço, e bateu, fintou, goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Alex chapelou a 3 adversários, chapelou, Rogério Ceni tocou pro fundo do gol!
matar o futebol. Um gol fantástico, sensacional. Alex, sempre aparecendo na hora difícil. Camisa 10. Palmeiras 3, São Paulo 0. Um gol de entusiasmar ao mais frio torcedor. Alex Miller. Mais um meia. Ademir da Guia. Ademir Ferreira da Guia, considerado pela torcida e pela imprensa o maior ídolo da história do Palmeiras, no qual foi titular absoluto por mais de 16 anos. Durante a época da chamada Academia, onde era o craque e a figura central. É o jogador que mais vezes vestiu a camisa alviverde em todos os tempos, 902 jogos. É também classificado pela crítica especializada como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Pela classe com que jogava, herdou parte do apelido de seu pai, Domingos da Guia, o Divino Mestre, e passou a ser chamado apenas de Divino. Também é tido como um dos craques mais injustiçados da história do futebol brasileiro, pois durante toda a sua carreira, foi convocado apenas 14 vezes para a seleção brasileira e disputou apenas uma partida em Copas do Mundo, a de 1974, quando o Brasil já estava desclassificado na disputa pelo terceiro lugar contra a Polônia, tendo ainda assim sido substituído no intervalo por Mirandinha. Graças a Ademir e aos demais jogadores da academia, o Palmeiras foi um dos únicos times brasileiros a fazer frente ao Santos de Pelé. Durante a passagem do Divino pelo Alviverde, o clube paulistano foi pentacampeão brasileiro. Também se não fosse pelo Palmeiras, o Santos teria sido campeão paulista 11 vezes seguidas. Como jogador do Palmeiras, conquistou diversos títulos, tais como os Campeonatos Paulista de 63, 66, 72, 74 e 76, os Campeonatos Brasileiros de 67 duas vezes, 69, 72 e 73, o Torneio Rio-São Paulo de 1965, o Torneio Início Paulista de 69, a Taça Governador do Estado de 72, o Troféu Ramon de Carranza em 1969, 74 e 75, o Torneio Internacional do Rio de Janeiro em 65 e a Taça Independência também de 1965. Terceiro meia, Rivaldo Vitor Borba Ferreira. É considerado por muitos o maior meia e um dos maiores jogadores do futebol mundial dos últimos tempos. Após se destacar pelo Mojimirim, despertou o interesse do Corinthians, clube onde jogou por empréstimo e conquistou sua primeira bola de prata. Mas o Corinthians acabou desistindo de contratá-lo em definitivo após não conseguir reduzir o seu preço. O Palmeiras, em parceria com a Parmalat, resolveu apostar nele e pagou 2,4 milhões de reais ao Mogi. Chegou ao arquirrival para a disputa do Brasileirão daquele ano, já após a Copa do Mundo de 1994, e viveu grande fase, tendo sido vice-artilheiro do campeonato com 14 gols e o grande maestro da conquista do 8º título palmeirense do torneio. De quebra, vingou-se de seu ex-clube, contra quem a final foi disputada. Marcou 2 gols na vitória por 3-1 no primeiro jogo e no jogo de volta fez o gol de empate por 1-1 a 10 minutos do fim da partida, acabando com as esperanças alvinegras de esboçar alguma reação. Agora, como palmeirense, recebeu nova bola de prata, desta vez como um dos melhores meias. Ainda no Palmeiras, ganhou o Campeonato Paulista de 1996, onde o time teve excepcional poder ofensivo, ultrapassando 100 gols. Tomaram o pirulito dele, Rivaldo chegou, olho no lance, é do Palmeiras! Foi ele! De novo! Rivaldo! O craque da camisa número 11! Confira comigo no replay! Eram jogados redondos 18 minutos do segundo tempo! O Palmeiras faz 2-0 em cima do... Atacante: Evair Aparecido Paulino, mais conhecido como Evair, é considerado o ídolo histórico do Palmeiras, onde marcou 126 gols e integra a lista dos 10 maiores artilheiros da história do clube.
Foi pelo Clube Paulista que Evair conquistou o seu primeiro título por um clube, e um dos pontos mais altos de sua carreira. Mas o seu começo no Alviverde não foi fácil, e o jogador chegou a ser afastado do elenco principal em 1992 pelo treinador Nelsinho Batista, por deficiência técnica. O panorama mudou quando o Palmeiras contratou o técnico Otacílio Gonçalves, que trouxe o atacante de volta ao elenco principal. A volta ao elenco foi importante tanto para o jogador quanto para o clube. Em 1993, Evair foi um dos principais jogadores da histórica conquista do Campeonato Paulista, que o clube não vencia há 16 anos. Na finalíssima da competição, disputada contra o Corinthians, marcou 2 gols na vitória por 4-0 sobre o maior rival alviverde. Ainda no mesmo ano, Evair foi campeão do torneio Rio-São Paulo e do Campeonato Brasileiro sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Em 1994, Evair viveu o ápice de sua carreira quando marcou 53 gols na temporada e conquistou os títulos do Campeonato Paulista de 1994 e do Campeonato Brasileiro. As boas atuações pelo Palmeiras fizeram com que o jogador voltasse a ser convocado para a seleção brasileira, participando de amistosos e das eliminatórias da Copa do Mundo de 94. Porém, ele surpreendentemente não constou na lista final de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 94, sediada nos Estados Unidos. Mazinho abre Edmundo pelo lado direito, ele vai tentar se meter do outro lado, lá vem o Palmeiras, olho no lance! Do Palmeiras! Prepara-se para a cobrança, Evair. Número 12 de Wilson. O Sampaio vem lá de trás para dar algum recado pro matador, olha lá. Encostou nele e cochichou no escutador de bolero dele. Vai de pé direito a cobrança de Evair, lá vai ele. Olho no lance. Do Palmeiras! E foi ele! Evair! O craque da camisa número 9. Confira comigo no replay. Quando eram jogados redondos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação. O Palmeiras faz 1-0 em cima do Corinthians. Atacante 2, Edmundo. Edmundo Alves de Souza Neto. Iniciou sua carreira profissional em 1992 pelo Vasco da Gama, clube do qual se declara torcedor. Atingiu inicialmente grande destaque do futebol brasileiro no Palmeiras, onde conquistou diversos títulos de expressão e onde é considerado um dos maiores jogadores da história do clube. Defendeu também Corinthians e Santos. Edmundo chegou ao Palmeiras em 93, vindo do Vasco, e custou 2 milhões de dólares. Ficou conhecido como Animal, apelido criado pelo narrador Osmar Santos, durante a passagem do jogador pelo Palmeiras, por seu futebol habilidoso e ao mesmo tempo por seu temperamento forte e por sua indisciplina em campo. Exemplos de indisciplina não faltam, mas Edmundo era muito bom também em fazer gols, golaços e levar a torcida palmeirense ao delírio. Foram ao todo, em 2 passagens, 223 jogos e 99 gols. Pelo Verdão, conquistou os títulos de campeão paulista de 93 e 94, do Rio-São Paulo de 93 e Campeonato Brasileiro também de 93 e 94. Cortou o primeiro, olha o gol, Bentinho vem para a boca do gol, bateu de perna direita e que Palmeiras cortou por dentro, abriu brecha, mas estava longe do gol, poderia passar, cruzar, ele preferiu arriscar, bateu no ângulo, uma cacetada, o goleiro um pouquinho adiantado, não pôde fazer nada, entrou, um golaço do garotinho Edmundo, levanta a galera, o frescor da torcida do Palmeiras, na frente o Verdão, Edmundo, põe lá que ela gosta, põe lá que ela gosta, massageia o ego da galera, garotinho, Edmundo, e que golaço no Pacaembu, Palmeiras 1, Portuguesa 0, no Futebol Show da Globo, Edmundo 1-0 de novo. Técnico,
Luiz Felipe Scolari. Felipão, o técnico do pentacampeonato brasileiro em Copas do Mundo, é o maior técnico da história do Palmeiras, tendo conquistado ao todo 6 títulos. Campeonato Brasileiro de 2018, Copa do Brasil de 98 e 2002, Torneio Rio-São Paulo de 2000, a Copa Libertadores da América de 1999 e a Copa Mercosul de 98. Durante suas 2 passagens, Felipão acumulou 484 partidas, sendo 237 vitórias, 132 empates e 115 derrotas. É o treinador que mais comandou o Verdão na Libertadores, 43 jogos, no Brasileirão, 203 partidas e em Copas do Brasil, 51. Finalizamos aqui nossa seleção palmeirense. E aí, o que vocês acharam? Faltou alguém? Ou tem gente aí que não deveria estar? Comentem aqui pra gente, a opinião de vocês é muito importante pra gente. E se mesmo discordando gostaram do vídeo, não esqueçam de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Tô deixando na descrição do vídeo também links de muitos produtos do Verdão pra vocês. Tem muita coisa legal. É só clicar e comprar. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Aquele abraço.